So, dears encontraram fiscal refugees. Onde estão os fiscal refugees, dears, aqui no texto? Como é um assunto específico, nós não sabemos exatamente onde vamos encontrar os fiscal refugees. Podemos encontrar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, aqui no caso do texto, mas por nós lermos anteriormente a questão, usarmos a nossa técnica especial, já sabemos o que vamos procurar e já temos ideia do conteúdo das opções. E aí vamos fazer o quê? Vamos encontrar os fiscal refugees, ver a informação que o texto nos traz e decidir pela nossa tradução e interpretação qual das opções traduz, reflete a ideia expressa no texto. Ok, Dias? Então vamos lá, leiamos o início do texto, of course, vamos buscar o fiscal refugees. Olha aí onde eles estão, logo no iniciozinho. The Belgians call them fiscal refugees. But these refugees wear Chanel? Olha aí, dears. They are runaways from high taxes in France. Vejam só, officially, France has lost, on average, 1 millionary or billionaire taxpayer per day for tax reasons since 1997, when the government started trying to track capital flight, Channel. Na verdade, eles wear Channel, tá, dears? Nós é que chamamos Chanel, tá? Wear Channel. Ok. Então, quando nós começamos a traduzir, vejam a importância de nós ampliarmos o nosso vocabulary, aumentarmos o nosso conhecimento dos sinônimos, dears. Olhem, the Belgians, os belgas, chamam-os fugitivos fiscais. But these refugees, mas estes fugitivos usam Chanel. They are, aí ele começa a explicar o que são os fiscal refugees. They are runaways from high taxes in France. Darlings, o que é runaway? They are runaways from high taxes in France. Então a palavra runaway significa o substantivo fugitivo. Então eles são fugitivos. De que eles fogem? Dos altos impostos na França? The runaways from high taxes in France? Que maravilha, dias! Então eles estão fugindo desses altos impostos. Estes refugiados fiscais fugitivos são o quê? Pessoas de uma classe mais simples? Não. Darlings, oficialmente, a França has lost, tem perdido, em média, on average, 1 millionary or billionaire, taxpayer, um pagador de imposto milionário ou bilionário por dia, dias, for tax reasons, since 1997, por razões fiscais, desde 1997, when the government started trying to track capital flight, quando o governo começou a tentar controlar a fuga do capital, todo mundo indo embora da França, os ricos. Então, dears, vejam só, vocês já devem estar desconfiando qual é a opção certa, ok? Mas vamos ver o vocabulary. Vocabulary, runaway como adjetivo, fugitivo, desertor, alguém que é fugitivo, alguém que é desertor como adjetivo. Runaway como substantivo, quando nós observamos o texto, fugitivo, desertor, fuga, rápido. Fleeing. Ora, diz a nossa opção A. Tem um fleeing taxpayers. Fleeing nada mais é do que fugitivo também, diz. Que por sinal é sinônimo de runaway. Então, o verbo to flee é fugir, escapar. E fleeing é o adjetivo fugitivo, também é runaway. Então, o taxpayer significa pagador de impostos, contribuinte, ok, dears? A palavra taxpayer, olhem bem para ela, a palavra very important, um contribuinte, um pagador de impostos, dears. E aí, nós percebemos pelo contexto que de fato a nossa opção é a correta, porque os fiscal refugees nada mais são do que os contribuintes que eles estavam fugindo dos altos impostos na França, então, de pagadores de impostos. Eram contribuintes fugitivos. Não é isso que nós
extraímos o texto. Pessoas que fogem de pagar os impostos são pagadores de impostos que fogem. Fleeing taxpayers, nossa opção A. Aí nós poderíamos ter a curiosidade natural de pensar, mas eu vou encontrar o fiscal refugees em outra parte do texto. Geralmente não acontece, Dears. Quando nós cruzamos com fiscal refugees ou com qualquer assunto específico, geralmente ele está naquele cantinho mesmo e as ideias apresentadas são aquelas ali, daquele localzinho. Então, nós poderíamos até ler o texto todo para procurar, mas de antemão digo para vocês que não é comum isso. Então, nós podemos confiar. Eu extraí a ideia aqui desse contexto, a ideia está correta. E, portanto, quando nós analisamos as outras opções, successful shareholders, well-known tax attorneys, advogados fiscais bem conhecidos, contribuintes notórios, etc. e tal, nós percebemos que realmente executivos, altos executivos da empresa, percebemos que de fato não tem nada a ver com o contexto. Ok, Gils? Essas palavras podem até estar aqui em outra situação, mas não se referindo aos fiscal refugees. Concluímos, então, que a nossa opção é a correta, aprendemos essas novas words, Gils, econômicas, e vamos lá, let's go. Para a nossa translation. Especialistas em tradução, nós, os chamados refugiados fiscais, fiscal refugees, são os A. Os contribuintes, taxpayers, fugitivos em fuga, fleeing, dos altos impostos. B. Os acionistas, shareholders, olhem bem, a palavra shareholder sendo repetida, dias, bem-sucedidos, successful. O well-known, bem conhecidos, well-known, amo as palavras compostas, como é que nós fazemos? Geralmente nós procuramos traduzir as palavras individualmente, well, bem, known, conhecidos. Geralmente dá certo, dias. Facilita bastante a nossa tradução. Bem conhecidos advogados, attorneys, fiscais. D. Notórios contrabandistas, smugglers. Olhem para os smugglers. Smuggler. Contrabandista. E. Principais, os mais altos, top. Executivos da empresa, company, os top. Os mais altos, os principais. Company, empresas, dias. Companhia, empresa. Ok? Aprendemos essas words, o que é taxpayer, muito bem. Lembre de pagador de imposto, contribuinte. So, queridos, vamos ver o que era agora, darlings. Vamos agora. Olha, temos mais uma questãozinha, hein, Gears? Mas olhem, antes de nós começarmos aí a 25, deem uma espiada aqui comigo na 27. According to the author, France. Não tem escapatória, Dias. De acordo com o autor, a França. Então, temos que nos preparar para também termos nas nossas provas da ESAF e em outras questões não tão sinalizadas. Por isso, eu sempre vou estimular vocês, aqui no nosso passeio, não. Mas no dia a dia, quando vocês estiverem estudando sozinhos, a aprimorarem todos nós a nossa speed reading, a nossa leitura dinâmica. Até vou colocar alguns artigos com algumas dicas da speed reading. Por quê, queridos? Porque nós precisamos mesmo aprender a ler mais velozmente os nossos textos, porque nós não sabemos se vamos encontrar mais questões com enunciados sinalizados ou não. Suponhamos que tivéssemos todas as questões da prova assim, de acordo com o autor, a França. Teríamos que ir atrás, talvez, da sinopse do texto. Aí teríamos que aprimorar a nossa capacidade, ou teremos que aprimorar a nossa capacidade de ler mais rapidamente, captar as ideias. Então, há algumas técnicas bem simples, que se postas em práticas para ler dinamicamente, todos nós melhoramos essa capacidade de nos concentrar, de lermos blocos de frases, de na hora da prova, ou quando nós estivermos sozinhos, lendo em silêncio, não vamos falar palavra por palavra. Aqui não, que nós estamos explorando toda a ESAF. Mas na hora da nossa prova, e nem sozinhos, quando resolvemos provas, não.
Aí temos que aplicar estas outras técnicas, ok, Gios? Então, nós percebemos que a 27, de acordo com o autor, a França, dá na mesma, como dizem. Vamos então para a nossa questão 25, que nós já previamente lemos, já traduzimos, e depois nós vamos fazer a 27. The text refers to Francis. Querem relembrar as options? A historic decision to drop its wealth tax. B. Recent proposal to suppress the wealth tax. C. Commitment to prevent the so-called capital flight. The current fiscal policy in relation to the rich. E controversial attempt to penalize its fiscal refugees. Então, vamos ver o que é mesmo que nós podemos captar do texto? So, the Belgians call them fiscal refugees. But these refugees were channel Jews. They are runaways from high taxes in France. Officially, France has lost on average 1 millionaire or billionaire taxpayer per day for tax reasons since 1997, when the government started trying to track capital flight. Privately, economists say the number is much higher. This statistic is stupid, holds French economist Nicolas Beveris. It's as if to count contraband, you only counted what people declared at the border. Aí, queridos, nós começamos a traduzir tudo e na nossa mente, como nós já lemos antes as opções, nós vamos estar atento ao contexto aqui das opções e ao que fala o texto. Fala-se aí sobre os fugitivos fiscais que usam Chanel, que eles estão fugindo das altas taxas. Altos impostos, darlings. Sorry, tax são impostos, rate são taxas. Aqui aparece tanto tax rate, altos impostos na França. Oficialmente, a França tem pedido, em média, um contribuinte, um pagador de imposto, milionário ou bilionário por dia, por razões fiscais, desde 1997. Quando o governo começou a tentar controlar aí a fuga do capital. Então, nós começamos a ver algumas palavras que aparecem nas opções, como capital flight. E aqui o wealth tax, nós entendemos que esse imposto era direcionado para os ricos, não é assim? Aí, vimos privately, particularmente os economistas dizem que esse número é muito maior, ou seja, o número das pessoas ricas que estão fugindo do país. A estatística é estúpida, aí esse economista enfatizou, e it's as if to count contraband, como se fosse contar o contrabando, e only counted what people declared at the border, que as pessoas... Era como se somente a gente contasse o que as pessoas declarassem lá na fronteira. Então, queridos, vamos fazer assim. Vamos fazer o nosso break. Eu quero que vocês leiam o texto, continuem a ler. Eu volto já para nós lermos juntinhos e decidam, baseado no que nós lemos nas opções anteriormente, qual dessas opções reflete o que é que se fala aqui da França. O que é que nós podemos extrair. Depois de espremermos todas as words, que dessas opções aqui nos retrata como verdadeiro o que está no texto. Ok? Eu volto já, Gils. Good break for you. Um bom intervalo.